Olá, eu sou Sérgio Martins e esse é o Amarelas em Vídeo. Em dezembro desse ano, comemoram-se 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven. E para conversar sobre esse gênio da composição, eu trago aqui Roberto Minchuk, regente titular da Orquestra Sinfônica Municipal e diretor musical da Sinfônica de Novo México. É isso? É isso, Sérgio. Então acertamos. Como é que você está, Roberto? Tudo bem? Ótimo, um prazer estar aqui conversando com você. Ainda mais quando o assunto é Beethoven, música, nosso teatro municipal. Então, o que tem de tão especial no Beethoven, dentre todos os grandes compositores sinfônicos? Cara, eu acho Beethoven o maior compositor e talvez o maior músico de todos os tempos. Johann Sebastian Bach é considerado, e eu mesmo acho que ele foi o maior gênio da música que existiu. Depois Mozart. Acho que esses dois, se você for analisar a obra completa deles, enfim, tudo que eles fizeram pela música, eles talvez estariam até antes do Beethoven. Agora, o Beethoven tem um diferencial. O Beethoven é um cara moderno. O Beethoven é um cara que nasceu no século XIX, que levantou a bandeira dos ideais da Revolução Francesa. Então, a nossa vida hoje em dia está mais ligada ao Beethoven e a música dele fala mais forte conosco, e principalmente para mim como maestro, porque a orquestra sinfônica, ela existe a partir do Beethoven. A orquestra do Mozart ainda não era a orquestra sinfônica moderna, e nem a orquestra do Bach eram esses grupos que hoje eu rejo e que as pessoas assistem. O Beethoven cria uma orquestra moderna, né? Então ele prevalece até hoje sendo uma referência, um divisor de águas e um centro, né, no qual, enfim, todo mundo se baseia. Agora, tecnicamente falando, eu já conversei com vários maestros que falam que é muito difícil você reger Beethoven. Porque existem certos detalhes na música do Beethoven que se você perder ali, não vai. O Beethoven é um compositor muito centrado, ele depende muito do maestro. Tanto que a música do Bach, a música do Mozart, ela pode ser tocada sem maestro. Fica até melhor, né? E olha que eu vou falar contra a minha própria profissão, a minha posição de maestro, mas um concerto para piano de Mozart, por exemplo, tocado por uma orquestra que é um pouco menor, com um super solista, enfim, a fluência, a naturalidade da música do Mozart será uma coisa muito mais fácil, muito mais, enfim, natural do que o Beethoven, do que se você tiver um maestro, do que se você tiver alguém conduzindo, né, essa música. Já a música do Beethoven não. A música do Beethoven, ela pode perder muita força se ela não tiver essa figura central do maestro, porque é uma música muito vertical. O Beethoven compôs tudo a partir do teclado, do piano forte. Então a música dele é uma música muitas vezes vertical e é uma música muito rítmica. Eu costumo dizer que o Beethoven é o primeiro roqueiro da história da música. E heavy metal, não é rock light, não. O Beethoven é o primeiro heavy metal, né? Com a Quinta Sinfonia, com a Heroica, ele já estabelece uma energia rítmica que chocou as pessoas, né? As pessoas ficaram escandalizadas quando ouviram a Heroica, né? E principalmente a Quinta Sinfonia, que é aquela coisa repetitiva e muito rítmica, de uma energia que jamais se ouviu anteriormente. Né? Então, ele tem isso, e você ter 80 músicos tocando, enfim, com uma unidade, com aquela força rítmica, você precisa do maestro. Então, ela é difícil de reger justamente para você trazer essa força, né? E você conseguir essa unidade na música do Beethoven. Com toda a sutileza, evidentemente, que ele também é um artista dos mais sublimes, mais sutis, né? Tudo aquilo que o Mozart conseguiu fazer, o Beethoven, ele levou isso a uma potência muito maior, né? Então tem uma sofisticação no Beethoven que exige muito da parte do maestro, um conhecimento da tradição, conhecimento do estilo, da forma, porque ele ainda é um compositor
clássico, do período clássico, mas ele já coloca, entendeu, a música do período romântico, ele já apresenta os rumos e os caminhos da música Pois é, romântica. isso eu ia falar com você. Quando a gente escuta as duas primeiras sinfonias do Beethoven, elas ainda são bastante influenciadas pelo Haydn, que foi o mestre tanto do Beethoven quanto do Mozart. A partir da Heroica, é como se ele falasse assim, peraí, vamos dar uma complicadinha aqui, né? E aí ele pega, quando ele entrega a nona, ele mostra para toda a geração de compositores românticos, ele fala assim, ó, tá aí, né? Agora toca o barco. Com certeza, né? Apesar que o seguinte, a primeira sinfonia dele já começa de uma forma completamente estranha, diferente. Né? Porque as sinfonias do Mozart, do Haydn, sempre tem uma introdução assim já pomposa, já começa, né, na tonalidade própria da sinfonia. O Beethoven, não, ele começa a primeira sinfonia com um acorde completamente inusitado, indefinido, né? Tocado pelas madeiras e as trompas, e um pizzicato das cordas. Né? O pizzicato é quando o músico belisca a corda dos instrumentos de cordas, e isso nunca tinha tido antes. Então já começa de um jeito muito diferente a primeira sinfonia. Agora, com certeza na estrutura, ela é muito mais próxima das sinfonias de Mozart e de Haydn. A Heroica, ela dá uma porrada assim de cara, porque você imagina que as sinfonias duravam até 30 minutos, 25, 27 minutos anteriormente. Beethoven escreve a terceira sinfonia, a Heroica, em 1803, uma sinfonia que dura 48 minutos, pelo menos. Dependendo do maestro, né, o Eleazar de Carvalho, que foi meu maestro, a marcha fúnebre da Heroica do Eleazar, só a marcha fúnebre demorava 20 minutos, entendeu? Só aquele movimento demorava a duração de uma sinfonia de Mozart. Então, a Heroica pode durar até 60 minutos, né, dependendo do tempo que o maestro pega. Agora, os tempos que o Beethoven coloca na partitura são sempre tempos muito vivos, rápidos, né? Tempos assim difíceis, né? Se você seguir pelo metrônomo. Então há aqueles que dizem, não, o metrônomo do Beethoven estava errado, estava quebrado, é tudo rápido demais. Enfim, eu gosto das marcações originais dele. Eu acho que você tendo uma orquestra capaz, você tendo solistas capazes, é perfeitamente viável você seguir as marcações metronômicas dele. Tem duas observações de maestros que eu acho muito curiosas. Uma vez eu entrevistei o Paavo Järvi, o estoniano, que veio fazer a integral das sinfonias do Beethoven aqui em São Paulo, e ele me falou algo que eu nunca esqueci, que ele falou assim, as sinfonias do Beethoven são igual à Bíblia. O texto é o mesmo, mas cada um interpreta de uma maneira diferente. E outra do Daniel Barenboim, que está naquele livro Paralelos e Paradoxos, que ele fala, olha, você pega uma partitura de uma sinfonia do Beethoven, ali está escrito crescendo, mas não fala que a trompa tem que tocar daquela maneira, ou o fagote tem que ser mais alto ou mais baixo e tal. Isso depende muito da interpretação que o maestro dá. Como é que é isso para você? Assim? Quando é que você pega a partitura? Não, com certeza, Sérgio, a interpretação, e também o que é fascinante da música ao vivo, o que ela vai acontecer naquele momento, e mesmo um grupo particular ou um maestro particular, ele vai reger diferente de uma noite para outra. Ele vai repetir, dependendo da sala que você está, dependendo daquele momento, você vai optar por tempos mais rápidos, mais lentos, né? Porque música é tempo, espaço e é aquele momento único de você fazer música. Então sempre vai haver aquela variação. Agora, a interpretação do texto, concordo com o Paavo, que aliás é um amigo meu, nós estudamos praticamente juntos. Ele estava em Curtis Institute e eu estava na Juilliard na mesma época, e a gente tinha uma amiga em comum, então a gente conversava muito, e o Paavo acerta quando ele diz que faz esse paralelo com a Bíblia. Justamente, o Beethoven foi a referência de todos os compositores sinfônicos, né? E esse texto que ele deixa, enfim, você não tem como errar se você segue literalmente aquilo que ele colocou. Agora, você tem como justamente trazer a sua experiência,
né? Você não vai querer que os trombones cresçam na mesma proporção que a flauta, apesar do crescendo ser praticamente idêntico. Então, essa dosagem, esse equilíbrio, depende muito da interpretação do maestro, né? E como ele vai administrar essas forças orquestrais, buscando sempre o melhor resultado que o Beethoven espera ter, né? E o Beethoven, como eu disse, ele é extremo, né? Talvez um dos compositores mais extremos de todos os tempos, talvez até mais do que o Stravinsky, ou de que vários que surgiram depois, no século XX e no próprio século XXI, né? Ele é obcecado por aquilo que ele quer. Então você pega, por exemplo, o Scherzo da Nona Sinfonia, né? Onde eu tenho, inclusive, um facsímile do autógrafo do manuscrito original. E assim, tem momentos nesse Scherzo onde ele tem a orquestra inteira fazendo a mesma figura rítmica durante mais de 40 compassos. Então são várias páginas de uma repetição, né? E ele tem o trabalho de manualmente escrever, esforçando-os em cada uma das partes, em cada um desses 40 e tantos compassos, sabe? Quer dizer, ele podia ter deixado uma marcação tipo assim, repita-se durante 40 compassos, esforçando. Não, ele pega e escreve cada uma delas, porque ele não quer que o maestro entenda outra coisa, a não ser que todos aqueles compassos têm que ter o mesmo esforçando, o mesmo empenho, a mesma força, né, sem deixar a peteca cair, sem diminuindo. Então, é difícil o Beethoven interpretar, ele é cansativo. Né? Agora, o efeito é o efeito rock pauleira, daquela coisa assim que você chega no groove, entendeu? Quando você, naquele momento quente, você mantém aquilo ali, sabe, por 2 minutos sem parar ou mais, né? E isso que cria aquela sensação de, enfim, uma coisa que leva o público ao êxtase. Né? Então, isso é muito bacana. Você estava falando agora que a gente estava usando seu exemplo da nona. Eu lembro que discute-se muito a introdução da Quinta Sinfonia, porque cada maestro tem uma e quando o Pavo veio, ele fez aquele pam 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 pam, e a gente estava acostumado com o pam 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 do Karajan, né, do Herbert von Karajan, que estendia essa parte assim. Como é que você prefere? Cara, aqui também tem muitas formas diferentes de fazer, né? O que eu prefiro é uma coisa que eu aprendi com o meu grande mestre, o meu mentor, que foi o Kurt Masur. Que fazia Beethoven como poucos, né? O Kurt Masur era tarado por Beethoven. Mas assim, o Kurt Masur tinha uma coisa maravilhosa. A última vez que ele esteve no Rio, quando ele veio reger a Orquestra Sinfônica Brasileira, a meu convite. Aliás, acho que a última vez ele regeu a Nona Sinfonia no Festival de Campos do Jordão. E uma das perguntas que um jornalista fez, falou: maestro, o senhor já está com 84 anos, né? O que o senhor faz, né? O que o senhor gosta de fazer hoje em dia, quando você chega em casa, né? Ele fala assim: minha coisa preferida é pegar uma partitura de uma sinfonia de Beethoven. Né? Porque eu sempre descubro coisas novas, né? É uma coisa inesgotável. Né? Então, o Masur tinha uma paixão pelo Beethoven, uma coisa tão bonita, assim, contagiante. Né? Eu aprendi muito com ele. E ele, enfim, né, regeu, gravou todas as sinfonias tantas vezes. O preparo da Quinta Sinfonia do Masur era uma coisa assim que era inevitável. Né? Ele preparava tanto, olhava para a orquestra assim e aquela coisa assim explodia, sim, vinha com uma força assim irresistível, né? E a orquestra fica numa expectativa que não tem como errar, entendeu? Se ele nem se mexesse, se ele só olhasse para a orquestra já entra. Então, eu sigo
essa técnica e essa construção que ele faz antes da música começar ainda, que é de você preparar o ambiente, você conectar com cada músico, né, de forma que aquele início seja uma explosão, sabe, da melhor forma possível, da forma mais contundente possível. Agora, ela não pode ser lenta, ela tem que vir rápida, entendeu? Então, isso você tem que preparar a orquestra. Você fala assim, há tempo, sabe? Não é com fermata, não tem alargandos, não tem... originalmente não tem nada disso na partitura. E o Mazur é absolutamente fidedigno à partitura. Ele fala assim, não, você tem que usar a sua criatividade, mas de preferência sem mexer naquilo que o compositor colocou, né? Então, ele trabalhava rigorosamente naquilo que está escrito. Se não tivesse ralentando escrito, ele não faria, né? Então, esse início aqui, ele precisa ser a tempo, é um tempo rápido, e ele precisa ser explosivo, né? Um fortíssimo assim, né? Com a maior veemência possível, e é isso que o Beethoven estava esperando, né? Novamente, ele quer chocar enfim, e faz isso com muito valor. Ele trabalhou minuciosamente, tem vários rascunhos da Quinta Sinfonia. Inclusive tem um vídeo do Leonard Bernstein, onde ele pega e ele toca todos os rascunhos do Beethoven, todas as opções que o Beethoven teria de construir esse primeiro movimento, né? E é muito interessante de assistir, tem isso no YouTube. E aí você vê o que poderia ter sido, né? E ele foi enxugando, foi fazendo mais conciso e deixando mais forte isso até chegar nesse resultado que a gente tem hoje, que é perfeito. É curioso ver também que o Beethoven ensaiou várias aberturas para várias óperas, né? Criou várias aberturas e só realizou uma ópera. Sim. Será que seria esse perfeccionismo, talvez, que tenha levado a não fazer tantas óperas? E talvez foi a falta de oportunidades, porque acho que ele adoraria ter escrito outras óperas, né? Então, ópera é uma coisa cara, é uma coisa que demanda muito tempo, enfim, é longo. Então, quando ele escreveu o Fidelio, ele estava feliz da vida, e é uma obra-prima maravilhosa, né? Ele foi minucioso também em tudo, como em tudo que ele fez, né? Só para Fidelio, ele escreveu 4 aberturas diferentes, né? Inicialmente, o nome da ópera não era Fidelio, era Leonora. Então, nós temos a abertura Leonora 1, Leonora 2, Leonora 3 e, finalmente, a abertura Fidelio, que foi aquela usada, né? Mas, tradicionalmente, até, por exemplo, o próprio Bernstein e outros compositores, antes do último ato, eles tocavam a outra abertura, que era a Leonora 3, né? Nós, inclusive, vamos fazer todas as aberturas Leonoras, eu vou fazer junto com esse ciclo maravilhoso que nós vamos fazer no Teatro Municipal de São Paulo, que é o Beethoven Total. Nós vamos fazer todas as sinfonias de Beethoven. No mês de dezembro, que é o mês do aniversário de 250 anos do Beethoven, nós vamos fazer todos os concertos para piano, os 5 concertos, e eu também vou fazer as aberturas que ele escreveu para a ópera Fidelio, né? Leonora 1, 2, 3, então o público vai poder ouvir na sequência, né? Na primeira parte do programa, as 3 aberturas na sequência, e também vão ouvir a 4ª abertura, que é o Fidelio. Então são ciclos maravilhosos para a gente explorar no aniversário desse grande mestre e algumas das suas principais obras. Evidentemente, eu estou muito feliz de a gente poder estar fazendo isso. Nós já fizemos isso no ano passado, foi o maior sucesso. Muitas pessoas vieram e assistiram todas as sinfonias. Foi uma maratona que de sexta a domingo nós fizemos as 9 sinfonias, com 2 concertos por dia, e lotamos o Teatro Municipal 5 vezes, né, de sexta para domingo. Então a gente vai repetir, né, o Beethoven Total em dezembro deste ano, justamente no mês dessa celebração dos 250 anos. Quando a gente fala de Beethoven, existe uma característica que eu acho muito importante, né? A gente estava falando de Bach, por exemplo, acho que o Bach tem a religião dita muito, né? Sim. A devoção dita muito. O Mozart, talvez, a leveza, o divertimento.
E o Beethoven, você tem essa característica humanista da música do Beethoven, né? Até mesmo as preocupações que ele tinha, sociais na época e tal. E quando eu escuto Beethoven, ninguém fica imune a Beethoven, né? Acho que você sai até um pouco mais elevado quando você escuta uma sinfonia como a Pastoral, por exemplo, que é a minha predileta. Você sai melhor, acho que você vira um ser humano melhor quando você ouve uma sinfonia do Beethoven, não? Com certeza, eu acho que você acertou na mosca aqui, Sérgio. O Beethoven, por que eu também acho ele o mais importante? Porque ele tem esse lado humano com o qual a gente se identifica mais, né? O Bach, a questão da fé, enfim, é uma coisa tão perfeita, né, que às vezes parece até inatingível, né? E o Mozart também tem um pouco disso, né? O Beethoven não, o Beethoven é o tipo do cara que eu adoraria pegar e tomar uma cerveja com ele, né? Tomar um porre com o Beethoven, sabe, trocar ideias, varar uma noite. O bar nem beberia, né? Por questões religiosas. Né? Entendeu? Agora, o Beethoven também era um cara de muita fé, né? Sabe, ele usa o texto do Schiller na Nona Sinfonia, né? Que lá em cima, além das nuvens, tem que haver um pai amoroso, entendeu? Então ele acreditava muito nisso. Agora, ele brigava com esse pai o tempo inteiro, né? A gente acabou de fazer, no final do ano, encerramos com a Missa Solemnis, que é a obra mais complexa para coro que existe. Nem as obras modernas, não existe nada que se aproxime à complexidade da Missa Solemnis para o coro, né? Ela tem 85 minutos de duração e é uma coisa assim onde Beethoven glorifica a Deus e ele discute, ele está argumentando com Deus, ele está brigando com Deus o tempo inteiro, tipo assim, cara, você quer glória? Glória para você, glória, toma essa. E aquele glória dele é uma coisa maluca, né? Assim, com escalas, né? E os sopranos lá no super agudo, e a orquestra tocando fortíssimo, e aquela coisa repetitiva, como se fosse um desaforo para Deus, né? Mas ao mesmo tempo ele depois termina com aquela coisa que é muito próxima à Sinfonia Pastoral, a sua preferida. Então ele termina a Missa Solemnis, inclusive é um 6/8, né, o andamento exatamente do final da Sinfonia Pastoral. Ele termina, né, buscando a paz, ele termina em paz com Deus, consigo mesmo, com a vida, com o mundo. E esse cara que sofreu tanto, né, você imagina o que seria para ele, compositor, não poder ouvir as suas composições, não poder ouvir sons. Então, um cara que passa por um desafio desses e chega ao final e fala assim, eu aceito aquilo, eu estou feliz pela vida, eu sou agradecido, né? E termina de bem, em paz, é uma lição maravilhosa. E essa música, com certeza, ela tem esse poder transformador que você disse, que você sai do espetáculo renovado, né, com esperança, cheio de esperança. E eu acho que é esse o propósito mesmo. Você acha que a surdez, de alguma forma, ela afeta o método de composição do Beethoven? De alguma forma ela afetou? Talvez, mas eu não tenho certeza disso. Porque eu que sou um cara limitadíssimo perto do Beethoven, né, a música está internalizada, está interna, eu consigo ouvir a música sem precisar ouvir. Tá? Eu consigo, sabe, sentir toda a Missa Solemnis do Beethoven só da minha memória e daquilo que já internalizei da música dele. Né? Se eu sou capaz de fazer isso, só por ter estudado, por ter regido, se imagina o próprio compositor. Então, ele tem uma noção absoluta daquilo que ele está escrevendo, qual é o resultado sonoro, e ele ouve essa música dentro dele, entendeu? Agora, ele não vai ouvir a execução dos músicos que tocaram, mas com certeza ele sabe exatamente o que soa essa música. Isso torna ele genial, né? Porque absolutamente. Absolutamente. O ouvido interno funcionava na hora de compor e imaginar como é que uma sinfonia, um concerto deveria soar. Com certeza, eu não tenho dúvida em relação a isso. Agora, os extremos na música do Beethoven, que a gente mencionou,
talvez estejam relacionados a essa surdez, né? Ele querer ouvir uma coisa, né, 4 vezes mais forte do que precisa ser, né? Talvez seja decorrente dessa deficiência auditiva dele. Agora, ao mesmo tempo, ele tem pianíssimos, coisas sublimes, principalmente nas sonatas para piano, né? Aquelas coisas mais íntimas que ele mesmo tocava, né? E que ele deixou esse legado das 32 sonatas, que são, assim, das coisas mais sublimes. O que é aquele começo da sonata ao luar, Moonlight, né? Enfim, são coisas assim de uma beleza extrema, de uma particularidade, né? De uma coisa tão interna, né? Uma coisa, enfim, tão espiritual, né? Então isso é um outro extremo do Beethoven, que ele descreveu tão perfeitamente através da música. Para terminar, vamos elaborar um guia básico de Beethoven. Se eu quero começar a ouvir Beethoven hoje, o que você, sei lá, começamos pelas 9 sinfonias, as sonatas e os concertos para piano, digamos assim. Qual gravação você me recomendaria? Deixa eu pensar. Olha, as gravações das sinfonias, eu recomendo as do Herbert von Karajan com a Filarmônica de Berlim. Ele gravou 63. várias vezes. Nos anos 60 ele gravou, nos anos 70 gravou novamente, nos anos 80. Eu gosto muito da versão dos anos 70, né, que é uma Filarmônica de Berlim, que de fato era a melhor orquestra do mundo, e uma sonoridade assim, muito linda, maravilhosa. As gravações do Kurt Masur com a Gewandhaus, né, que ele fez nos anos 90, são maravilhosas, né, pelo selo Philips, na época que não existe mais. Então eu gosto muito dessas versões. As sonatas para piano, enfim, por incrível que pareça, né, apesar de ele ser um russo, né, mas eu gosto do Horowitz tocando, né, a Passionata e outras sonatas. Eu gosto da versão dele, o Richter também, que é outro russo maravilhoso, né? Adoro as versões dele. As sonatas para piano são incríveis, né? Porque é o Beethoven, você sente ele com a sua música, é uma coisa muito particular, né? Então a gente aprende muito com as sonatas, com as sonatas dele. Fidelio, que foi a única ópera, é uma coisa que tem uma temática tão importante, né? Da perseguição ao ser humano por ter ideias próprias, né? Então ele, que era um perseguido político, né? Injustiçado, o amor, a devoção, a dedicação da esposa que tenta salvá-lo, né, de todos os jeitos, né? A gente vê isso ainda, uma coisa que acontece em nossos dias, essa perseguição, por causa de ideias, só por você, enfim, discordar de uma ideia política, de uma visão, você é perseguido e pode até sofrer morte por causa disso. É uma coisa muito atual e o Beethoven aborda isso, enfim, de uma forma genial e linda, maravilhosa. Nós vamos fazer Fidelio esse ano, na nossa programação do Teatro Municipal, só que não será dentro do Municipal. Nós queremos achar um lugar que seja, né, um presídio desativado. Vai ser com a direção do Rodolfo Garcia Vasques, mas a gente vai levar essa obra-prima do Beethoven para a rua. Né? Você tem uma versão que é recomendável para a gente escutar? Olha, eu gosto muito da versão do Bernstein com a Ópera de Viena. Maravilhosa, muito bem gravada, e o Bernstein também, gênio. Sou fã absoluto do Leonard Bernstein, é a versão que eu recomendaria. Os concertos para piano, eu gosto muito dessa versão do Nikolaus Harnoncourt com Pierre Laurent Aimar, que é fantástico, que é um sujeito especializado que faz aquela leitura mais histórica, né, do Beethoven, com um solista, um pianista que é totalmente escorado na música do século XX. Assim. Eu acho que foi um encontro muito bom.
muito bom, muito bom. Enfim, tem várias versões do ciclo completo, né? Tem uma recente do Simon Rattle com o Alfred Brendel, também, que é fantástica. E eu gosto também das versões que são tocadas no instrumento da época do Beethoven, né? Com o piano forte, né? Que são também, que você ouve um pouco a sonoridade da época, né? Eu gosto muito de tudo o que o John Eliot Gardner faz. Fantástico. É de uma qualidade fantástica. Então, as sinfonias regidas pelo John Eliot com instrumentos de época te dão uma noção. E o John Eliot é maravilhoso porque ele segue rigorosamente as marcações metronômicas do Beethoven, tempos rapidíssimos, né? Mas com uma leveza e com uma exuberância, né? A versão da Missa Solemnis com John Eliot Gardner também tem esse conceito gravado ao vivo, é fantástica, é corajosa, né? Porque a obra já é difícil e ele, né? Arrisca tudo possível, então vale a pena. Bom, chegamos ao fim do Amarelas em Vídeo. Eu queria agradecer muito, Roberto, que aliás Obrigado tem um aviso, a você. né? Porque vocês vão ter um sistema de assinatura só para Beethoven, não é isso? Com certeza, a gente vai fazer muito Beethoven durante a temporada. O mês de dezembro, que é o mês do aniversário, será praticamente dedicado todo a Beethoven e teremos uma assinatura exclusiva para ele. Que é o Beethoven Total, é isso? É isso. Beethoven Total, o ciclo integral das 9 sinfonias, dos 5 concertos para piano, das 4 aberturas que ele escreveu para a Ópera Fidelio. E ainda teremos, na Páscoa, o oratório Cristo no Monte das Oliveiras, na Sexta-feira Santa e no Sábado de Aleluia. Que é raramente executado aqui no Brasil. Muito raro, as pessoas não conhecem essa obra, é uma obra formidável, evidentemente, sobre a temática da paixão de Cristo, né? E nós faremos no Teatro Municipal, talvez seja a primeira apresentação feita no Teatro Municipal desta obra. Obrigado, Roberto. Obrigado, Sérgio. Obrigado e até o próximo Amarelas em Vídeo.